E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui hoje, então, a gravar os vídeos. Passei 2 semanas não muito agradáveis, problemas na garganta, início de pneumonia, mas aí agora estamos aqui vivo e com mais energia do que nunca para gravar. Então, o pessoal tem pedido muito para gravar os vídeos de Power BI. Vou gravar agora sobre um assunto muito interessante, que é painel com senha utilizando os indicadores. Essa técnica não foi eu que desenvolvi, não. Foi o Ednei Franklin, em uma live lá com o pessoal dos planilheiros. Achei muito interessante, muito legal. Desenvolvi o meu painel, adaptei um pouquinho ao meu jeito de trabalhar e mostrei para o pessoal. Muita gente gostou do painel e me pediu para gravar uma aula sobre como eu desenvolvi aquele meu painel utilizando essa técnica deles. Então, nessa aula de agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue desenvolver esse painel, tá bom? Então, não se esqueça aí de dar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e também não esqueça de olhar no nosso site, livrodepowerbi.com.br. Então, estou escrevendo o livro de Power BI e você consegue ver todas as informações do livro lá. Em breve a gente vai disponibilizar o primeiro capítulo para você ler e sentir um pouquinho o gostinho do que vai ser esse livro. E você também consegue acompanhar um painel em tempo real em que parte do livro estamos desenvolvendo, tá? E em breve também estaremos lançando a pré-venda desse nosso livro de Power BI, tá bom? Então, vamos para a aula, pessoal. Bom, pessoal, então estamos aqui no nosso painel. Vou disponibilizar esse painel para vocês baixarem na descrição do vídeo e vocês vão conseguir acompanhar, então, o que a gente vai fazer para conseguir colocar a senha no nosso dashboard. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa é de um Power BI, né, com o arquivo já desenvolvido e um painel montado, tá? Não vamos perder tempo montando o painel, já vamos partir do princípio que a gente já tem um painel montado para que a gente consiga, então, colocar senha para visualizar este painel aqui. Bom, nós vamos precisar de algumas coisas para a gente conseguir executar essa tarefa. A primeira delas, nós precisamos muito mesmo entender o conceito de painel de indicadores. Então, aqui a gente tem na guia exibição, painel de indicadores a gente precisa habilitar. Se você não conhece o conceito de painel de indicadores, eu vou pedir para que você assista a aula que nós temos no canal sobre storytelling com o painel de indicadores, para que você entenda um pouquinho disso aqui que a gente vai falar, tá? Bom, estou aqui com o meu painel de indicadores, então agora a gente vai precisar fazer o seguinte, precisamos criar algumas posições, padrões, antes da gente começar a colocar a senha no nosso painel. A gente vai precisar também utilizar na guia exibição o nosso amigo aqui, painel de seleção, que ele vai ser muito útil para que a gente não se perca na hora de montar o nosso painel com senha. Bom, para quem não entende o painel de seleção, eu consigo selecionar alguma informação, por exemplo, o gráfico por vendas por região, eu consigo clicar aqui no olhinho e ocultar. Então, quando eu oculto o que eu quero e crio um indicador, ele vai criar uma posição estática para a gente das informações que eu quero ou não quero visualizar, dependendo daquele indicador. Bom, primeira coisa, a gente vai criar um indicador com essa visão aqui, que é a visão do gráfico aberto, do dashboard aberto. Então a gente vai clicar do jeito que está aqui, com todas as informações visíveis, vamos clicar em adicionar aqui nos indicadores, ele vai adicionar indicador 1, nós vamos clicar aqui nos 3 pontinhos, renomear e vamos chamar esse aqui de painel. Nós vamos precisar organizar um pouco os nossos indicadores, porque senão daqui a pouco a gente vai se perder, tá? Bom, então esse é o nosso primeiro visual. Outra coisa que a gente consegue fazer, que a gente precisa fazer, na verdade, é ocultar todos. Então, olha só, se eu clicar aqui em mostrar, ele vai mostrar todos. Se eu clicar em ocultar tudo, ele vai ocultar tudo que temos no nosso painel. Então, depois de ocultado tudo, a gente vai adicionar um outro indicador, e esse indicador nós vamos chamá-lo de
início. Pronto. Então nós temos agora um indicador painel, que vai ser o fim do nosso processo, e o início, que é onde a gente vai sempre mostrar inicialmente esse painel. Bom, agora pessoal, é o seguinte, a gente precisa colocar aqui, tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou clicar aqui na página inicial e eu vou adicionar uma imagem que eu já salvei aqui, que eu tenho lá na minha área de trabalho. Eu salvei aqui uma imagem de um teclado. Olha só, então eu tenho um teclado aqui, é uma imagem que eu achei legal, bonitinha aí na internet, vou aumentá-la bastante aqui, vou deixar assim, só diminuir um pouquinho aqui, pronto. Então essa é a nossa imagem do nosso, é uma imagem do nosso teclado, tá? Bom, agora pessoal, é o seguinte, a gente precisa colocar botões aqui para que a gente consiga clicar nesse teclado e ele acionar diversas funcionalidades, tá? Então para isso a gente vai fazer o seguinte truque, nós vamos clicar em botões e vamos adicionar aqui um botão vazio. Olha lá, ele vai criar aqui um botãozinho vazio para a gente. O botão tem uma borda e se a gente observar aqui na seleção, ele vem com o nome botão. E como a gente vai criar muitos botões, a gente precisa renomear. Só que eu não tenho aqui uma opção de renomear esse botão. Eu não consigo renomear por aqui. E aí a gente precisa fazer um truque muito bem explicado pelo Ednei, que a gente tem que vir aqui em visualizações, né, com o botão selecionado. E a gente tem aqui título. Ele vai estar desativado, a gente vai ativar. Observe que ele já apareceu aqui, como não tem nada escrito. Mas a gente vai fazer, primeiro botão que a gente vai fazer, vai ser o botão do número 1. Então eu vou colocar aqui o número 1. Observe então que ele apareceu o título 1 aqui. E observem que ao clicar no botão agora, ele já mudou o nome para mim aqui para número 1. Mas eu não quero que ele fique com esse título aparecendo. Então, a hora que eu vier aqui e desativar o título, olha lá, ele manteve o nome aqui e não está aparecendo mais. Olha que interessante. Então agora eu já tenho o botão número 1 com o nome que eu quero aqui. Outra coisa interessante, pessoal, a gente vai posicionar esse botão em cima aqui do número 1. Para que ele fique certinho, né? Vocês estão vendo que ele tem uma borda. Então, para que essa borda não apareça, né? Coincidentemente nessa imagem aqui, ele está até difícil de visualizar, mas a gente pode ver que existe uma borda nessa imagem. Então o que a gente vai fazer? Eu vou tirar essa imagem aqui no contorno. Olha lá, sumiu. Agora eu clico aqui, eu consigo visualizar. Então, olha que legal. Esse número 1, ele está aqui. E eu vou arrastá-lo para cima do número 1 que eu tenho aqui. Vou ajeitar ele do tamanho certinho para que ele não ultrapasse a borda e vou colocar em cima do número. Olha que legal, já tem aqui o número 1. É muito mais fácil eu clicar aqui para selecionar. Agora o que eu tenho que fazer é criar todos os outros caracteres utilizando essa mesma técnica. Para isso, pessoal, eu vou simplesmente dar um Ctrl C e Ctrl V em todos os outros caracteres aqui e mudar o título. Uma coisa que eu posso fazer para adiantar é o seguinte, essas teclas que nós estamos fazendo aqui, elas são as teclas falsas. Elas são as teclas que se você digitar, ele não vai passar adiante. Então, a gente vai sempre falar para ele que se você digitou alguma dessas teclas, ele tem que voltar para a posição inicial. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu já vou fazer direto no botão 1, para quando eu replicar para todos, ele já fique funcionando. Então eu consigo fazer esse botão gerar uma ação. Então olha só, com o botão clicado, eu vou clicar em ação, vou ativá-la. Aqui eu vou escolher que eu quero indicador. Qual o indicador que eu quero? Então a hora que eu clicar naquele botão 1,
eu quero que ele volte para o indicador início. Já já vocês vão começar a entender um pouquinho mais disso que a gente está falando. Pode parecer meio confuso no momento, mas já já vai clarear bastante. Bom, então feito isso, olha lá. Ctrl C no botão, Ctrl V. Vou arrastar ele em cima do número 2 aqui. Observe que o nome dele ficou número 1. Então vou voltar em visualizações. Vou habilitar o título. Vou mudá-lo para número 2. E vou desabilitar o título. Observe que já está aqui número 2. Isso eu vou fazer para todas as letras e números que eu tenho desse teclado. Então vou habilitar. Número 3. Vou desabilitar. Ele já vai mostrar para mim aqui. Olha que interessante. Vou fazer mais um aqui, para vocês visualizarem. E para esse vídeo não ficar muito grande, para que ele não fique muito extenso, né? Porque são muitas teclas que a gente tem que fazer aqui. Eu vou fazer aqui somente os números. Mas isso que eu vou fazer serve para todas as letras também. Aí fica a critério de vocês. Tem gente que prefere as senhas com letras e números. Tem gente que prefere somente numérico, tá? Só estou fazendo aqui a título de otimização de tempo mesmo, para a gente não perder muito tempo. Eu vou deixar um outro painel aí para vocês olharem, que lá a gente tem um exemplo de todo o alfabeto e o numérico também. Tá? Então já estou aqui no 9, coloco o título, muda para 9 e desabilito o título. E por último aqui vou fazer o 0. Então olha lá que legal. 0, ativa e desativa novamente. Então agora eu tenho aqui, se eu clicar aqui fora, eu consigo passar o mouse e ver que eu tenho todos os dígitos. Todos esses dígitos, eles estão sendo... ele tem uma ação padrão, que é a ação voltar para o menu início, o indicador início. Tá? Então, quando a gente clicar em qualquer um desses, a gente vai clicar início. Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, essa imagem aqui do teclado, eu cliquei aqui no fundo, eu também quero que se a pessoa clicar nessa imagem, se ela clicar sem querer em qualquer lugar, eu quero que volte para o início também. Então, vou colocar ação, vou habilitar, vou colocar um indicador para início. Então, eu quero que isso aconteça também. Bom, agora, pessoal, é o seguinte, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui uma senha, a nossa senha vai ser 2018. Pronto, essa é a senha que a gente vai utilizar. Para isso, eu preciso criar agora 4 dígitos. Então, a nossa senha tem 4 dígitos. Eu preciso criar 4 dígitos que vão substituir alguns desses aqui em determinadas situações, para que a gente consiga fazer isso, fazer a senha funcionar. Então eu vou clicar aqui no número 1, ele vai selecionar aqui, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, eu vou armazenar esses 4 dígitos aqui embaixo, ó, esses 4 aqui, só para a gente não perder eles de vista, né? E aqui, olha só, no título, vamos colocar um título também que fique fácil da gente entender, né? Eu vou colocar aqui o número T1, né, de tecla 1. Depois eu vou fazer o seguinte, vou desabilitar o título. Agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Eu vou ter o T1 aqui do lado também. Eu vou arrastar para cá, né, como eu disse, para não perder. E essa aqui vai ser a minha segunda tecla do dígito. Então vai ser a T2. Coloquei T2, desabilita. Copia e cola novamente. Opa, não desabilitei o T2 aqui, observe que ele está aparecendo. Então vamos tirar o título. Esse aqui vai ser o T3. Então vamos mudá-lo para T3. E desabilita em seguida o título. E aqui o T4, né, que nós vamos alterar também. E ele vai ser o T4. E vamos desabilitar aqui. Então, temos as nossas 4 teclas aqui que nós vamos utilizá-las. Bom, agora a gente tem que utilizar um pouquinho no raciocínio lógico para começar
a entender o que a gente vai utilizar em cada indicador. A gente vai criar alguns indicadores aqui agora, né? E a gente precisa entender um pouquinho. Então vamos lá. Quando a gente clicar no indicador início, o que eu quero que aconteça? Como a nossa senha é 2018, vou escrever aqui. Então, nosso primeiro caractere vai ser o 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só que interessante. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto, está aqui. Então, olha que interessante. Como o nosso primeiro caractere é o 2, eu vou fazer o seguinte. Nesse indicador início, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o número 2 não apareça. Olha lá, observem que o número 2 não está aparecendo mais. O dígito 2, o dígito 3 e o dígito 4, que são esses aqui, não estão aparecendo mais. E está aparecendo aqui o meu dígito T1. O meu T1, o que eu vou fazer com ele aqui? Ele vai entrar aqui no lugar do 2. Olha que interessante. Porque o meu 2 eu não estou vendo mais. Por quê? Porque qualquer um outro que eu clicar vai reiniciar o processo. Esse aqui eu vou linkar ele para habilitar a próxima etapa. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento é atualizar aqui o meu indicador início. Então, sempre que você fizer um indicador e precisar atualizar ele, clica nos 3 pontinhos, clique em atualizar. Agora ele vai assumir essa posição que a gente está mostrando aqui. Tá? Então vamos lá. Agora, depois que a pessoa clicar nesse aqui, ele tem que fazer o quê? Vamos entender. Aquela própria tecla tem que sumir. O número 2 pode voltar, porque a minha segunda tecla não é 2. E agora eu quero que ele habilite para mim a tecla 2. Ela apareceu aqui. Nosso segundo caractere é o 0. Então eu vou ocultar o 0, lá observe que ele não está aparecendo mais, e vou arrastar esse dígito para cá no lugar do 0. Olha que interessante. Tá? Então é assim que eu quero que ele fique. Olha lá, dessa maneira, nós sempre vamos ver todos os dígitos aqui em cima e um deles vai ser o dígito que a gente quer. E se digitar errado a qualquer momento, ele volta lá no início. Então, feito isso, agora nós vamos adicionar um indicador novo. Nós vamos renomeá-lo e vamos chamá-lo de início 2. Pronto. E aí agora vamos fazer a terceira etapa. A terceira etapa nós vamos fazer o quê? Tira o T2, habilita o T3, volta ao 0, né? Que não é 0 caractere. Nosso próximo caractere é o 1. Então nós vamos desabilitar o 1. E olha lá, agora nós temos aqui todos os caracteres têm um botão menos 1, que ele está aqui, né? Que é o nosso T3 que vai ficar aqui no lugar do 1. Olha só. Pronto. Então agora nós vamos fazer o quê? Adicionar um indicador e vamos chamá-lo de início 3. Olha que interessante. E por último, nós temos então que habilitar o nosso indicador 4, volta ao número 1, e o nosso último caractere é o 8, então a gente vai sumir com o 8 que estava visível e vamos arrastar o nosso T4 no lugar do 8 aqui. Olha lá, a gente tem então todos os caracteres aparecendo novamente. E agora a gente vai adicionar esse indicador, vamos chamá-lo de início 4. E agora a gente não precisa de mais indicador, porque quando alguém chegar nesse último indicador aqui e clicar no 8, ele já vai abrir o painel. Então olha que interessante. O que a gente tem que fazer agora? Temos que dar ação aos nossos botões. Então, quando eu estiver no início, ele vai aparecer qual botão? O T1, que é o botão que está aqui, T1. Vou clicar nele aqui. O botão T1, ele ainda não tem ação nenhuma. Qual ação que se a pessoa clicar no 2 aqui, que é o T1, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele vá para o próximo indicador. Então eu vou clicar aqui e vou colocar indicador início 2.
Pronto, ele vai vir para o início 2. A hora que ele veio para o início 2, o botão T2 habilitou. Quando a pessoa clicar no início 2, no botão T2 aqui, na verdade, que está em cima do 0, eu quero que ele vá para o indicador início 3. Pode parecer meio confuso, mas tem uma lógica toda a seguir. Depois, na hora que ele for para o indicador 3, o botão T3, que ele está aqui na posição 1, se a pessoa acertar ele, ele tem que ir para o próximo e último aqui, que é o início 4. A hora que estiver no início 4, o botão T4 vai habilitar. E esse botão T4, ele tem que mostrar o painel. Então a pessoa conseguiu chegar até aquela situação e ele vai mostrar o painel. Bom, para a gente testar aqui no Power BI Desktop, nós temos que acionar o painel com o Ctrl. Então olha só, primeiro eu vou clicar aqui em... uma outra coisa que a gente tem que fazer. Quando eu clicar aqui no painel, como a gente criou esse indicador do painel primeiro, depois fomos adicionando elementos, imagem, olha lá, ele vai aparecer para outro painel também. Então o que a gente tem que fazer? Vamos atualizar esse painel, esse indicador painel. Vamos esconder todos os botões. Opa. Vamos esconder a caixa de texto, que na verdade é essa aqui, 2018. Cadê ela? Deixa eu achar ela aqui. Escondi a imagem e escondi a caixa de texto. Então, isso é o que eu quero que apareça no indicador painel. Então, eu vou em painel e vou clicar em atualizar. Então, olha só. Meu painel início, né? Eu tenho que sempre salvar ele e publicar esse painel com o indicador início selecionado. Vou até salvar o arquivo aqui. Olha só. Nossa senha é 2018. Aqui ele até mostra para mim aqui que eu tenho que Ctrl clique para seguir o link. Então olha que interessante. Vamos observar o que acontece aqui. Deixa eu tirar o painel de seleção e diminuir esse aqui. Então olha só, se eu clicar no 2, ele foi para o indicador 2. Eu sei que meu próximo caractere é o 0, mas se eu clicar no 9 aqui, ele vai voltar para o início. Então, errei a senha. Então lá, vou clicar no 2, com o Ctrl selecionado aqui. Meu próximo caractere, vou clicar no 0. Opa, foi para o início 3. Eu sei que meu próximo caractere, então, é o 1. Vou errar aqui e vou clicar no teclado, em qualquer lugar do teclado. Opa, voltou lá no início. Então, vamos lá de novo. Clica no 2. Clica no 0. Clica no 1. Clicou no 8. Pronto. Ocultou tudo e mostrou para a gente o nosso painel. Então, pessoal, está funcionando, tá? Deixa eu clicar no início de novo. A gente sempre, né, como eu disse, a gente sempre tem que fazer e salvar esse painel e publicar ele com a posição início, né, de indicador habilitada, senão a gente não vai conseguir êxito no que a gente quer. Se a gente publicar no indicador painel, a pessoa já vai visualizar o painel assim que for criado, tá? Então, esse é o truque que a gente utilizou para conseguir fazer isso. Eu utilizei uma imagem de um teclado aqui, você pode utilizar qualquer outra. Ou então, se você quiser, você pode botões, vazio, você pode vir aqui e criar o seu próprio teclado, né? Vamos colocar aqui no texto do botão, vamos colocar aqui o número 1. Então você pode colocar o número 1, você pode aumentar um pouquinho o tamanho dele. Olha só, vou fazer o número 1 aqui quadradinho. Vou duplicar aqui para o número 2, para o número 3. Você pode criar o seu tecladinho assim também. Olha só. Tá? É uma outra alternativa. Você que escolhe como que você gostaria de deixar as suas opções de dígito da senha, tá? É uma outra alternativa que você pode utilizar.
Eu acho mais legal utilizar uma imagem, fica mais bonitinho, fica formatadinho. A hora que você visualiza isso lá no Power BI Online, fica bem interessante. Você consegue visualizar isso bem legal, fica bem interessante mesmo a visualização disso. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada no painel. Então, olha só, esse aqui é um exemplo do painel já habilitado, né? A gente passa o mouse, a gente não vê aqueles botões igual a gente visualiza lá no nosso painel. Bom, já me perguntaram o seguinte em aula, eu ensino isso em aula também, me perguntaram, mas por que você não coloca só as informações em cima do que você quer? Por que você coloca esses botões fakes aqui? Porque, pessoal, a gente tem que deixar de maneira oculta para que ninguém consiga visualizar nada, porque se a pessoa vir com a tecla Tab aqui no nosso painel, observa que ele vai demarcando quais são os botões que a gente tem aparentes. Então, olha só, se você colocar em cada indicador só uma letra em cima do que você precisa, a pessoa vai apertando o Tab, né? Que isso aqui é uma ferramenta de acessibilidade, e ela consegue ver a letra e clicando em letra a letra. Então, para a gente conseguir colocar isso aqui de maneira segura, a gente tem que colocar esses botões fakes aqui para que ninguém consiga visualizar nada, tá bom? Então, é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo. Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês querem também sugerir vídeos, sugerir pautas sobre Power BI, coloquem aí também, que nós vamos ouvir, comentar e, na medida do possível, vamos atender. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.